em Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Certo aí, Gustavo? Joia, meu filho. Josué capítulo 24, meus irmãos, verso 15. Verso 15. Nós estamos concluindo hoje a nossa jornada pela família, no mês de maio, e eu prometo a vocês que não vou me delongar aqui. Quero fazer uma reflexão com vocês nesse texto, e nós vamos estar hoje, então, falando a respeito desse texto, a importância de termos Deus como Senhor da nossa casa, como Senhor da nossa família. Então, a gente vai estar tratando a respeito disso hoje. E eu quero começar, antes de ler o texto, ou melhor, vamos ler o texto, que é apenas um verso, e aí, então, a gente vai... eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. O texto diz assim, Josué 24, 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ponto. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Isso aqui é um ponto importante. Esse é um daqueles textos que a gente costuma ler e não entender ou entender errado. Você já percebeu qual é a colocação que Josué põe aqui diante do povo? Preste atenção no texto. Ele diz, verso 15, vocês vão escolher hoje a quem vocês vão servir. Olha só, duas opções a quem eles podem servir. Olha só as duas opções. Opção A, se aos deuses a quem serviam os vossos pais antes do Eufrates. Que deuses são esses? O Deus de Abraão, o Deus dos pais de Abraão, antes de Abraão ser convertido. Aqueles deuses. Ou aos deuses dos amorreus nas terras que vocês estão agora. Duas opções. Você percebeu que não tem a opção de Deus aqui? Percebeu isso? Josué não coloca para eles Deus como uma opção. Ou vocês vão escolher hoje os deuses dos seus antepassados ou os deuses dos povos que são os vizinhos de vocês hoje. Não tem a opção aqui por escolher Deus. Ele diz, minha decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão que mas ele não coloca isso para o povo escolher. O Senhor não é uma opção para o povo escolher. Isso é muito interessante. Porque a gente lê o texto e pensa que Josué está colocando para que o povo escolha entre os deuses e o Senhor. Não, ele não está fazendo isso. Ele está dizendo, vocês vão escolher entre os deuses dos seus antepassados ou os deuses do presente. De qualquer forma, são ídolos. Qual ídolo você vai escolher? Agora, é interessante por que ele está colocando isso daqui. Por que Josué não diz assim, olha, escolham hoje entre os deuses que estavam antes do Eufrates e ao Senhor. Ou, escolham hoje entre os deuses dos amorreus, cuja terra vocês habitam, e ao Senhor. Ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque Josué tem uma clareza na cabeça dele. Que na nossa casa, no nosso lar, se Deus não for o Senhor da nossa casa, outro será. Isso é um ponto, é um fato. Como o povo de Israel, Josué estava percebendo que estava se desviando do Senhor, estava colocando Deus para fora da sua família, para fora da sua casa. Josué, então, é uma colocação óbvia. Como vocês estão rejeitando o Senhor como Deus da família de vocês, da casa de vocês, então a única opção é qualquer outro Deus. Seja os deuses dos antepassados, sejam os deuses da atualidade. Esse é um ponto. Isso aqui é importante para a gente entender. Porque não existe vácuo nesse negócio. Você já ouviu aquela frase que diz, não existe vácuo no poder? Não existe vácuo no poder. Se o pastor, que é a autoridade da igreja, por exemplo, ele fica meio lá, meio cá, logo tem um para ocupar o lugar dele.
Se o marido, como uma referência de liderança, de responsabilidade da casa, não toma decisão, logo alguém vai tomar decisão no lugar dele. Se o chefe, que lá do seu trabalho, do seu departamento, da sua repartição, ele não age como chefe, o poder não vai ficar vago. Logo alguém vai ocupar o lugar dele e vai começar a delegar funções. É assim que funciona. Se o Senhor não for o Deus da nossa casa, logo será outro Deus. Isso é um fato que está dado para Josué aqui, que Josué está dizendo para o povo. Então, existem aqui algumas implicações importantes que eu quero trazer para que a gente possa pensar, baseado nisso, de por que então nós devemos ter o Senhor como o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Algumas coisas que estão ao longo do verso, do capítulo 24, antes, não é? Dos versos 1 aos versos 13. Né? Então, se tem alguém que entende de jornada, é Josué. Josué. E aqui no capítulo 24 ele está velho, está assim, um pé na casca, outro na cova, um pé na cova, outro na casca de banana. Está velhinho. Josué aqui está indo. Ele já está vendo assim, como diz o ditado, né? Vovó pela greta. Está partindo. Ele entende que ele tem pouco tempo. Então ele dá as últimas orientações aqui para o povo de Deus. E é interessante porque ele olha para a família, ele olha para as casas. Olha, a leitura que Josué faz do povo de Deus parte do núcleo familiar. Porque se o núcleo familiar está ruim, se Deus não é o Senhor da sua casa, logo não será o Senhor da igreja. Logo não será o Senhor do povo. Olha a implicação disso, que importante. Se Deus não é o Senhor do meu lar, Ele não tem como ser o Senhor do meu ministério. Porque se Deus não for o Senhor do meu casamento, da minha relação com os meus filhos, com a minha esposa, logo vocês vão perceber, esse pastor aí está meio zoado. Você está percebendo isso, meu irmão? Hein, Natan? Olha, então Deus precisa ser o Senhor da minha casa. Josué olha para isso e tem essa percepção. Ele olha para as famílias de Israel, e ele começa a ver que as famílias, o povo é o povo de Deus, é o povo de Israel, é o povo do Senhor. Mas Josué olha para as famílias, e ele começa a perceber que embora o povo todo professe ser povo de Deus, povo do Senhor, todavia as famílias não têm mais Deus como o seu eixo central, como o seu fundamento. As escolhas, as decisões das famílias não são baseadas no temor do Senhor, nem na sua palavra. E Josué, então, ali no fim dos seus dias, chama os líderes e ele vai bater um papo com a liderança de Israel e ele vai falar exatamente sobre isso. Eu não sei o que vocês vão fazer com a casa de vocês, com a família de vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala o homem que está para morrer. Agora, olha que interessante. Se você estivesse para morrer e olhasse para toda a sua família, você teria segurança de dizer o que Josué está dizendo? Porque Josué está dizendo o seguinte, eu estou para morrer, mas a minha família vai continuar servindo ao Senhor. Por que ele tem essa certeza? Porque o Senhor sempre foi Senhor da sua casa, o Senhor foi sempre Senhor do seu lar. A minha família vai continuar servindo ao Senhor. A minha família é uma família de servos de Deus. Ela vai continuar servindo. Agora eu quero ver com vocês por que ele diz, por que existe o eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja comigo capítulo 24, verso 2 e 3. Diz assim o texto: Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Tera, pai de Abrão, de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Olha aqui os deuses além do Eufrates. Eu, porém, tomei Abraão do vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhes multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Por que Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Porque Josué entende que Deus controla a história da salvação da família dele. Ele narra aqui o chamado de Deus, o chamado de Abraão pelo Senhor.
Ele só pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, por causa daquilo que o Senhor fez lá atrás, com Abraão. Ele está dizendo, eu quero que vocês se lembrem, que antigamente os nossos pais, Tera, pai de Abraão, de Naor, habitaram, serviram aos outros deuses além do Eufrates. Mas um dia o Senhor veio, se revelou a Abraão, chamou Abraão, fez promessa a Abraão, e a minha casa, a minha família, é resultado daquilo que Deus começou com Abraão lá atrás. Eu sou resultado, a minha família é resultado daquilo que Deus começou fazendo com o meu avô lá atrás, décadas atrás. Décadas atrás. Meu avô espírita, era espírita. Mas um dia o Senhor Jesus o chamou, poderosamente, o alcançou, ele creu no Senhor Jesus, casou, criou seus filhos no temor do Senhor. Os meus pais se encontraram, se conheceram na igreja, casaram, eu nasci, conheci a Mônica na igreja, nos casamos. Olha a história da nossa família, meus irmãos. Olha para a história da sua família. Talvez você esteja aqui falando, pastor, mas a história da minha família não tem nada disso. Talvez o Natan possa passar, pastor, não aconteceu comigo. Está acontecendo com você. Amanhã os seus netos vão dizer assim, um dia meu avô foi numa igreja lá no centro de São Paulo. Ele foi batizado no dia 30 de abril. Tem um vídeo do meu avô sendo batizado lá no YouTube. E essa família lá dos netos, dos bisnetos, vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque um dia o Senhor alcançou meu avô. Porque um dia o Senhor alcançou. Então, meus irmãos, a nossa família, a nossa casa, Deus controla a história de salvação da nossa família. Nós somos resultados do processo que Deus começou na vida de alguém. Ou nós somos o processo que Deus está começando na família de alguém que virá lá na frente. Mas existe um processo histórico de salvação. Por isso que Josué dizia, ele olhava para trás e dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor, aquilo que Deus está fazendo na minha família, Deus começou lá atrás. E isso historicamente chegou até mim. Chegou até mim. Outro dia já tem tempo, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu sou assim, descendente direta de escravos. Os meus antecedentes, assim, bem certo, né? Escravos africanos. Ela falou assim, e eu fico pensando, pastor, como que Deus é maravilhoso, porque quando eu olho para a história da minha família, os meus pais viviam no obscurantismo na África, e os meus antepassados foram trazidos para cá em uma situação de pecado, por causa da maldade do homem, da malignidade do homem, mas foi trazido para cá, e foram tendo filhos, e chegou até mim, e a graça me alcançou. Eu fico pensando nesses processos de graça, de salvação. Isso é interessante de pensar. Como que Deus nos alcança pela sua bondade de forma histórica e transforma a nossa família. Eu disse que não ia me delongar. Verso 4 e 5, veja comigo aí, verso 4 e 5 do capítulo 24. Diz assim, a Isaac, o Senhor te dizendo através de Josué, né? A Isaac dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a possessão às montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Perceba, Josué está dizendo o seguinte, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus tem mostrado o seu poder a nós. Ele está falando agora da libertação do povo do cativeiro do Egito. E como é que Deus liberta o povo lá do Egito? Com mão poderosa, com poder. Sexta-feira eu e o Danilo estávamos estudando a lição lá dele, e a gente viu isso, que Deus envia 10 pragas, não é, Danilo? Praga da rãs, dos piolhos, praga de granizo, granizo, né? Um monte de praga, Deus demonstrando o seu poder, Deus demonstrando a sua força. Então eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque para minha casa servir ao Senhor, houve um processo de poder da parte de Deus. Assim como eu espero em nome de Jesus que haja um processo de poder na transformação do Daniel ali.
para que esse homem esteja em uma família, em um lar amanhã, e ele possa dizer isso. Verso 7, eu pulei aqui, eu fiz uma confusão danada, né? Nossa família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque nós servimos a um Deus que nos liberta da escravidão. Nos liberta da escravidão. Nos libertou da escravidão com poder. Quantas famílias aqui vieram de famílias idólatras, presa na idolatria, presa na feitiçaria, presa no alcoolismo? Quantos de nós teve a família liberta por Deus da escravidão do pecado? Pecado terrível, dos pecados mais asquerosos desse mundo. Verso 7 que mostra o poder dele, né? O verso 7 diz assim: e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e os trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitaste no deserto por muito tempo. Deus, nós podemos dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus tem manifestado o seu poder, tem mostrado o seu poder na história da nossa família. Verso 8 diz: daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí diante de vós. Por que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Porque o Senhor é aquele quem nos dá a vitória. Deus não apenas abençoa a nossa família, constituindo a nossa família, construindo a nossa família, chamando salvação sobre a nossa vida de forma histórica, nos libertando da escravidão, mas Deus também é aquele que dá a vitória sobre a nossa casa. Ou a gente não passa luta na nossa família? É engraçado porque a gente não quer passar luta na família, né? Não quer ter luta, mas sem luta não tem vitória não, viu? Só um detalhezinho. É Deus que nos dá a vitória. É Deus que dá vitória no casamento. É Deus que dá vitória sobre os filhos, para os filhos, com os filhos. É Deus que dá vitória nas nossas vidas. Na nossa vida doméstica, financeira, é Deus que dá vitória. Confie nele. Espere no Senhor. Josué está dizendo: a minha família é um resultado da vitória de Deus. Você acha foi fácil para Josué? Eu quero lembrar você quem Josué foi rapidamente. Josué, quando saiu do Egito, era um garoto. Garoto, que modo de dizer, tinha lá os seus 20 e poucos anos. Era alguém jovem. Josué provavelmente casa no deserto. Os filhos de Josué nasceram no deserto. Os filhos de Josué cresceram no deserto. 40 anos. Quando chegaram na terra, os filhos de Josué deveriam ter lá quase seus 40 anos por aí. Os filhos de Josué viram e participaram da conquista da terra de Canaã. Viram o pai pelejar, lutar. Viram o pai seguir Moisés. Passaram por todas aquelas dificuldades do deserto. Os filhos de Josué provavelmente também foram mordidos por serpentes lá, quando Deus enviou serpentes abrasadoras. Os filhos de Josué também passaram sede, quando faltou água. O Josué passou com a sua família por toda aquela situação, mas aqui a gente pode entender que essa é a ideia. O Senhor é aquele que dá a vitória na família. Foi o Senhor que deu a vitória. E o verso 8 diz que o Senhor não apenas deu vitória, verso 9 e 10, mas o Senhor também é aquele que abençoa. Veja o verso 10. Ele diz assim, olha, o Senhor dizendo: levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoassem. A família de Josué estava lá no meio do povo, para ser amaldiçoada por Balaão. Mas olha o verso 10. Porém eu, diz o Senhor, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Olha, é interessante pensar nisso, que quando Balaão sobe a montanha para amaldiçoar o povo de Deus, o Josué estava lá no meio do povo, os filhos dele estavam lá, a família estava lá. E quando ele chega para amaldiçoar, porque ele foi contratado para amaldiçoar, ele era um feiticeiro, chega lá, Deus muda, você não vai amaldiçoar não, meu povo não.
Pelo contrário, você vai abençoar esse povo. Então, veja, meus irmãos, quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque Deus havia abençoado a família dele. Deus havia abençoado a casa dele. Deus é aquele que é o autor da bênção da sua família. Deus é o autor da bênção do seu lar. Não importa o tamanho, não importa a frequência. Deus é o autor da bênção. Às vezes a gente tenta roubar isso de Deus, né? Eu fui esperto o suficiente, fiz a melhor escolha, a melhor decisão, trabalhei suficientemente para essa bênção material visível, né? Eu proporciono alegria na minha família. Não é nada. É Deus o autor da bênção. A gente apenas participa. Nós somos o alvo da bênção de Deus. Eu fico olhando esse episódio, por exemplo, de Balaão. O povo de Israel nem sabia de Balaão. Eles nem sabiam que tinha um cara em cima da montanha, olhando para eles, um feiticeiro, contratado para amaldiçoar eles. Porque quando Balaão sobe lá de cima e ele vê o povo acampado, ele diz, como é belo Israel, como é belo o povo do Senhor. Ele começa a abençoar, mas o povo de Israel não está nem sabendo que tem um cara lá amaldiçoando eles. Que foi, na verdade, para amaldiçoar, mas não amaldiçoou. Então a bênção de Deus na nossa vida é a ação da graça de Deus. É Deus que abençoa a sua casa. É Deus que abençoa a sua família. Olha a vantagem de ter Deus como o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família, né? E, em último lugar, por que Josué diz, eu e minha casa? Veja o verso 13, por favor. Veja o verso 13. Ele diz assim, dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Sabe o que é isso aqui? Sabe por que Josué está dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Porque ele está dizendo o seguinte, isso aqui é a herança de Deus. Nós recebemos como herança. Nós recebemos como herança. A gente não trabalhou por isso aqui. Essa terra aqui o Senhor nos deu. Não é nossa, nós não compramos, não pagamos um centavo por essa terra. O Senhor deu essa terra a Abraão lá atrás, mais de 400 anos. E agora Deus cumpriu a promessa, trouxe a gente de volta para cá, os filhos de Abraão, e nos deu a terra. Meus irmãos, quando o povo de Israel chegou na terra de Canaã, a Bíblia diz que eles moraram em casas construídas que eles não fizeram. Eles comeram de pomares que eles não plantaram. Por que eu e minha casa serviremos ao Senhor? Porque é Ele quem nos dá a herança. É Ele quem nos dá a herança. Nós herdamos dele as suas bênçãos. O que nós devemos fazer diante disto? Verso 14. Olha aí, agora a gente chega à nossa conclusão. O que a gente deve fazer diante disso? Verso 14, a parte A. Aí agora então, Josué vai desafiar as famílias de Israel. Ele diz, agora pois, temei ao Senhor e servi a Ele com integridade e com fidelidade. Diante de tudo isso que o Senhor fez, pelas famílias de vocês, por vocês, diante de todo esse histórico, desde Abraão até vocês estarem plantados aqui, diante de tudo isso, Josué diz, servi ao Senhor integralmente, com fidelidade. Não é servir mais ou menos, não. Mais ou menos. Não. Integralmente. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Essa história de servir a Jesus do jeito que dá, passou. Não tem como. Eu falei aqui ontem no texto que Jesus nos desafia. Ele diz, a quem quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Ou você me segue de forma integral, ou pode cascar fora. Você está com medo de doer? Está com medo da cruz, dos cravos? Está com vergonhinha de mim? Não dá. Dispenso. Pode ir embora. E ele vai dispensar um monte de gente. Senhor, deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. Que os mortos sepultem os mortos. O que ele está querendo dizer assim, uma coisa tem nada a ver com a outra. Cuida da sua família e me segue. É isso. Não tem parcialidade. É integralmente. Ou a nossa família serve a Deus de forma integral, ou não dá certo. Não funciona. Ou nós dizemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
A gente não pode dizer, eu e minha casa vamos servir o Senhor mais ou menos. Ao Senhor e a outras coisas, e a outras comodidades. E sabe, a gente vai, tem como negociar? Não, não tem negócio. Não tem negócio. Porque o Senhor não trata a gente com parcialidade. O Senhor não trata a gente com infidelidade. O Senhor trata a gente com fidelidade. E a fidelidade de Deus deveria fazer a gente ter vergonha na cara. Não é verdade? A fidelidade de Deus deveria fazer a gente ser envergonhado. Porque Ele é fiel. É isso que Josué está dizendo. Olha, o Senhor, temei ao Senhor e servi a Ele com integridade e com fidelidade. Fidelidade, com totalidade. Seja fiel ao Senhor em seu coração, na sua família e na sua relação com Deus. Verso B do verso 14, ele diz mais uma coisa que a gente precisa fazer. Ele diz assim, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates no Egito e serviam ao Senhor. Olha o que estava acontecendo nas famílias de Israel. Eles serviam a Deus. Gente, que coisa terrível isso aqui, né? Depois do livro de Josué, qual livro que vem? Juízes. Agora você entende por que Juízes é Juízes? Josué já estava vendo isso. Josué estava para morrer e olha o que ele está vendo nas famílias. Deitai fora os deuses. Tem Deus lá na casa de vocês. Vocês estão servindo os deuses de Abraão lá, quando Abraão não era crente. Os deuses de Naor. Vocês estão servindo os deuses dos caldeus. Vocês estão servindo aqueles deuses do passado. Joga fora esses deuses e sirvam ao Senhor. É uma atitude que eles deveriam tomar, né? Abandonar a religião dos nossos antepassados. Natan, que desafio. Abandonar a religião. É isso que ele está dizendo. Abandone a religião dos seus antepassados. Abandone os deuses dos seus antepassados e sirvam ao Senhor. Qual a sua conclusão? E aí a gente termina com o texto que nós começamos. Aí ele vai dizer, veja o verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei. Que coisa interessante. Olha o que Josué está colocando para eles. O Senhor fez tudo isso que eu acabei de falar. Josué está dizendo, deitem fora os deuses, sirvam ao Senhor com integridade, mas se isso parece mal a vocês, se servir ao Senhor é algo que vocês consideram algo mal, algo ruim, se isso parece mal, tome uma decisão. De novo Josué está mandando eles tomarem uma decisão. Tome uma decisão. Não dá para vocês ficarem servindo aos deuses de seus antepassados e ao Senhor. E aí eu chego aqui e falo para vocês, joguem fora os ídolos. Mas se vocês acham que o que eu estou falando é errado, se vocês acham que servir ao Senhor é algo mal, vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam escolher o que vocês querem para a vida de vocês. Eu acho legal que Josué bota eles aqui em uma situação que eles precisam escolher. Eles precisam tomar uma decisão. E aí ele vai colocar aquilo que eu falei no início. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do Eufrates, vocês vão servir ou a eles, ou vão servir aos deuses dos amorreus. Porque Josué está dizendo, vocês já escolheram não adorar, não servir a Deus. Então, a única opção que vocês têm é servir a qualquer outra divindade. Ou seja, quando Deus não é o Senhor da nossa casa, da nossa família, outro será. Outro será. Às vezes, esse outro é você mesmo. Às vezes esse outro Deus é você mesmo. Aqui na minha casa é do meu jeito. É do jeito que eu penso, que eu acho. Ah, é? Eu achava que era do jeito que Deus pensava. Ah, eu acho que isso não tem nada a ver, não. Ah, é mesmo? Então não é o Senhor que é o Senhor do seu lar, da sua família. Certo? É você. Entenda isso, todas as vezes que Deus não for o Senhor da nossa casa, não for o Deus do nosso lar, outro será. E esse outro pode ser mesmo você, pode ser mesmo eu. Então a pergunta não é o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso para a minha família.
A pergunta é o que Deus quer, o que Deus pensa e como Deus conduz a minha casa, a minha família. Se não apenas eu me submeto ao senhorio de Deus na minha família, mas também a minha família, de forma plena, conhece o meu Deus e se submete a Ele. É isso que é importante. Porque no fim não é o que eu penso, nem o que meu marido acha, ou minha esposa gosta, e sim o que Deus pensa sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Isso é em tudo. Finanças, vida religiosa, sexualidade, política e por aí vai. O que é, para onde a minha família caminha nesta vida, ela está indo de acordo com o que Deus está orientando essa família. A quem nós estamos servindo. E preste atenção que servir aqui tem essa conotação de obediência. Quais são os princípios, os critérios e os valores que estão norteando a minha casa? São princípios, critérios e valores que Deus, Ele revelou em sua palavra, ou aqueles que eu acho que são, que penso, ou que a sociedade, ou qualquer outra coisa diz? É isso que é o ponto. Porque servir ao Senhor tem a ver com curvar-se diante dEle, obedecer a Ele, inclinar-se e sujeitar-se à autoridade de. Então é isso que Josué está dizendo. Ou como vocês já decidiram não obedecer, servir, adorar ao Senhor, então vocês vão adorar, servir outros deuses, ou os deuses dos seus antepassados, ou os deuses do presente, dos amorreus. Qual foi a escolha que o povo decidiu? Se você ler a Bíblia, você vai ver que no livro de Juízes eles escolheram servir aos outros deuses. Qual foi o resultado? Juízo. É só você acompanhar a leitura que a gente está fazendo de Oséias todo dia. O que eles fizeram lá? O livro de Oséias vai dizer que o povo de Israel fez o quê? Entregaram as suas filhas à prostituição. Embebedaram os jovens que eram dedicados ao Senhor. As famílias completamente destruídas. Lembra lá do livro de Oséias que a gente está ouvindo todo dia de manhã? O livro de Oséias começa com a esposa de Oséias, ela tem um nome. E o pai dela também tem um nome que não adora a Deus. Mas aquele era povo de Deus. O pai dela era um judeu, era um israelita. A moça era uma israelita. Mas eles estavam tão distantes de Deus, a família estava tão distante de Deus, que os nomes deles não eram nomes mais que adoravam a Deus. Completamente perdidos. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar? Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família? Porque o Senhor tem sido a nossa escolha, amém? O Senhor tem sido o Senhor da nossa casa. A nossa família é uma bênção da parte de Deus. E eu gostaria de orar pela sua família, pelas nossas famílias, em nome de Jesus, para que Deus possa continuar sendo o Senhor da nossa casa, e que você e eu possamos fazer aqui essa declaração que Josué faz. Não importa, e aqui tem um detalhe importante, meus amados irmãos, não se deixe levar por outras famílias. Sabe aquela família capa de revista Caras, que não existe mais hoje, mas só para você ter uma referência? Comercial de margarina. Não. Né? Não se deixe levar. Não se deixe levar. Foi lá, família Doriana. Não importa. Pastor, mas às vezes a família de fulano de tal não serve a Deus. Está tão feliz. Então, cuidado. Às vezes é só comercial Doriana mesmo. Não importa o que está acontecendo lá nas outras famílias. Não importa o que está acontecendo nas outras famílias. Assuma você. O que Josué diz aqui é uma resolução. O que é uma resolução? É uma decisão que você assume. É uma resolução. Josué está dizendo, não me importa, não interessa. Vocês querem servir aos outros deuses? Problema de vocês. Mas eu fiz uma resolução. Eu resolvi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, nós confessamos a Ti. Nossa família, Senhor, tem um histórico de salvação. O Senhor começou lá atrás uma obra poderosa de salvação nas nossas vidas. E agora, Senhor, nós somos resultados da obra que o Senhor começou lá atrás. Mas também, meu Deus, ó Senhor, alguns aqui são
o início desse processo. Abençoa, Senhor. Meu Deus, de qualquer forma, abençoa, meu Deus, as nossas vidas. Que nós, meu Senhor, tomemos essa resolução em nosso coração, de que nós, meu Deus, nossa casa, nossa família, nosso lar, vai servir a Ti, vai se inclinar diante da Sua vontade, se inclinar diante do Teu querer, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus de poder e glória, derrame a Sua bondade sobre as nossas vidas, abençoe o nosso coração, Senhor. Seja conosco, meu Deus. Ó Deus querido, abençoe as famílias da igreja aqui de Santana. Abençoe, meu Deus, as famílias de cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Venha, Senhor, entrar com a Sua providência, com a Sua graça, sobre os casais, sobre os casamentos. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, meu Deus, a vida, Senhor, dos filhos, a relação dos filhos com os pais. Senhor, que os princípios e valores do Senhor estejam norteando cada um, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, as famílias que estão vindo para a igreja, que estão chegando, Senhor. Ó Deus, derrame Sua graça sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Nós Te bendizemos, nós Te pedimos, nós Te glorificamos, Pai. Nós Te adoramos, ó Deus. Aleluias. Amém, Jesus. De Jesus, meu Rei, oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é, oh, quão lindo esse nome.